Olá, pessoal! No vídeo de hoje, então, eu vou trazer para vocês uma explicação sobre a classificação dos carbonos, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho como esse átomo de carbono, ele se comporta, né? Se comporta é bom, né? Tá. Então, assim, ó, pessoal, o carbono, né, ele faz 4 ligações químicas, certo? Sempre vai fazer 4 ligações. Numa cadeia carbônica, da mesma maneira, ele vai fazer essas 4 ligações químicas. Normalmente, né, quando a gente trata de química orgânica, ele vai fazer essas ligações ou com outro átomo de carbono, ou com um átomo de oxigênio, nitrogênio, em alguns casos cloro, bromo, né, os aletos orgânicos e também, né, principalmente com hidrogênio, tá? Mas esse átomo, então, deve fazer as 4 ligações. E aqui, por que eu tô iniciando com isso? Porque aqui, ó, na classificação dos carbonos, é imprescindível que nós consigamos identificar com quais átomos esse carbono está ligado, tá? Por quê? Porque na classificação dos carbonos, nós vamos analisar esta ligação que está ocorrendo entre os carbonos. Então, aquele átomo de carbono, né, para a gente fazer essa classificação, ele deve estar ligado com outro átomo de carbono, tá? Então, por isso que faz toda a diferença a gente saber da característica do carbono primeiro. Então, para classificar, né, esse carbono, eu preciso, né, primeiro identificar cada um dos carbonos na cadeia, tá? E aí, pessoal, eu vou analisar da seguinte maneira. Se esse átomo de carbono estiver diretamente ligado a um só outro átomo de carbono, ele vai ser primário, tá? Se ele estiver ligado a 2 átomos de carbono, secundário. Se ele estiver ligado a 3 átomos de carbono, terciário. E por último, então, se ele estiver ligado a 4 átomos de carbono, vai ser quaternário. Por isso que eu falei da importância, né, de sabermos identificar essas ligações, porque se a gente for analisar somente a ligação, né, que o carbono faz, todos eles vão fazer 4 ligações. Então, todos seriam quaternário. Só que aqui nós temos que analisar este átomo, este átomo de carbono ligado com outro átomo de carbono, tá? Então, é um pouquinho diferente. Uma outra característica, né? Eu vou passar aqui pro exemplo já. Uma outra característica desse tipo de classificação é o seguinte: aqui, pessoal, vocês não vão considerar o tipo de ligação. Então, não me importa se é ligação simples, dupla ou tripla, né? Porque esse átomo de carbono, ele faz 4 ligações e essas 4 ligações podem ser ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Então, aqui vocês não vão considerar o tipo de ligação. Vocês só vão olhar o carbono e identificar com quem que ele está ligado, com quantos outros carbonos ele está ligado, certo? Olha só, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente fazer junto, tá? Então, vamos analisar este primeiro aqui, ó, esse primeiro carbono, tá? Aqui. E aí, eu vou olhar aqui, ó, o tracinho que tá saindo dele. Não importa se é 1, 2 ou 3, tá? Só vou analisar o tracinho que sai dele, que é a ligação simples. Ó, esse carbono, então, tá ligado com este carbono aqui. E com outros 3 hidrogênios, certo? Então, ele está fazendo somente uma ligação com outro carbono. Então, eu vou classificar ele como carbono primário, tá? Quando faz uma ligação é primário. Aqui, ó, esse do meio aqui, ó, tá? Vamos olhar aqui. Ó, tá fazendo uma com esse aqui, outra com este e outra com este. Eu vou olhar os tracinhos aqui, ó, gente, que tá saindo dele, tá? Então, tá saindo 3 tracinhos e esses tracinhos, que são as ligações,
está ligado, né? Tá no outro lado lá do tracinho, tem outro carbono, tá? Então, esse carbono aqui, como tem 3 átomos de carbono ligado nele, vai ser um carbono terciário, tá? Agora, temos esse carbono aqui embaixo, né? Ó, esse carbono aqui só tá ligado com este aqui. Então, tu tens aqui uma ligação, uma ligação apenas, né? Entre esses carbonos. Então, também vai ser carbono primário, tá? Esse aqui, ó, do meio, tu tem aqui ligação e aqui. Então, aqui é carbono, e esse do meio, então, vai ser um carbono secundário, porque ele está ligado a 2 átomos de carbono, tá? Aquele do ladinho aqui também, né? Do ladinho, ó, 1, 2, tá? Eu vou olhar o tracinho que tá saindo dele. Tá saindo 2 tracinhos, e esses tracinhos estão ligados carbonos, então também vai ser secundário, certo? Este carbono aqui, olhem só, tá saindo 4 tracinhos. E nesses 4 tracinhos tem carbono em cada uma das pontas. Então, este vai ser um átomo de carbono quaternário, tá? Ó, esse aqui tá um tracinho, esse aqui um tracinho e esse aqui um tracinho. Então, todos esses das extremidades serão primários, tá? Uma outra questão, pessoal, vamos supor, tá, que aqui, ó, fosse, por exemplo, um oxigênio, um OH aqui, tá? Vamos supor que fosse um OH. Esse carbono aqui, daí ele não seria quaternário, ele seria terciário, porque aqui ele estaria ligado com oxigênio, tá? Então, eu só vou contar ligações entre os carbonos. Outra coisa, vamos supor que tivesse aqui uma dupla ligação, tá? Não mudaria a classificação desses carbonos. Na prova do Enem, aparece, né, em algumas questões, a classificação dos carbonos, e aí eles trazem bastante essa questão da dupla ligação e da tripla ligação, né, justamente para confundir o aluno. Então, fiquem atentos nessa característica, tá? Que aqui vocês não vão levar em consideração o tipo de ligação, apenas os átomos e as ligações entre os carbonos, certo? Beleza, então. Bom estudo para vocês, espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas aí. Qualquer coisa é só me chamar, né? Esse momento, então, é um momento de ficar em casa, né? Não é férias, tá, pessoal? Então, fiquem, permaneçam dentro das suas casas, que tudo isso vai passar, tá? Mas a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Um super beijo, espero ver vocês em breve. Inteligentíssimo, sabendo tudo sobre classificação de cadeias e classificação de carbonos, tá? Um super beijo, até a próxima!